posso pegar a palavra de qualquer maneira. Então vamos nesse momento ficar em pé, pedir ao hóspede da alma que venha nesse momento habitar no meio de nós, para que a gente possa estudar, que a gente possa penetrar nos mistérios da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, tomando a carta de São Paulo aos Gálatas aí, quem já tomou a Bíblia em mãos, o que é que a gente percebe? Vamos folhear a carta de Gálatas, vamos lá, vamos pegar. O que vocês podem perceberem em primeira mão é uma carta ou epístola. Isso é importante. Então, a primeira coisa que eu queria ensinar de forma catequética, epístola ou carta é a mesma coisa. Então, não sei como é que está aí na sua Bíblia, é importante você entender isso. Se aí aparece epístola ou carta, tem o mesmo significado. É bom deixar já isso aí bem claro para você. Então, é uma epístola pequena, né? Apenas de quantos capítulos? De 6, né? 6 capítulos. Ok? De 6 capítulos. De 6 capítulos. Uma coisa já quiserem anotar aí, importante. A primeira leitura de hoje, da liturgia, quem tem aí a liturgia diária, mas pode você olhar em casa, do seu celular. A primeira leitura de hoje era da carta de São Paulo aos Efésios, não era? Quem quiser pegar aí a liturgia, quem quiser olhar, vocês, por curiosidade, quando chegarem em casa também, mas se quiser pegar a liturgia diária, pode pegar. Veja como São Paulo inicia a leitura de hoje e como São Paulo inicia a carta aos Gálatas. É bem diferente o tom como São Paulo inicia essa carta aos Gálatas, o tom, e essa carta aos Efésios de hoje. O tom. Os Efésios, São Paulo, hoje, utilizam um tom bem diferente. Já o tom que São Paulo utiliza aqui, no início da carta aos Gálatas, é um tom mais seco e duro. Já quiserem escrever aí, pode escrever. Já estou dando já. Hoje nós vamos ver uma introdução geral da carta aos Gálatas, tá bom? Introdução geral.
Por isso que eu disse a vocês que hoje nós veríamos, depois da missa eu falei, olha, eu vou falar essa comparação com a carta aos Efésios, com o início da carta aos Gálatas. As saudações iniciais da carta aos Efésios e das outras cartas de São Paulo, da carta aos Gálatas, é diferente de outras cartas suas. Pode compararem. Olhem essa observação. Estão entendendo até agora? A minha preocupação durante esses dias aqui com vocês não é tanto que a gente aqui eu transmita tanto para vocês muito conteúdo, mas que a gente consiga beber o máximo dessa palavra. Entenderam? Por exemplo, Padre, eu entendi que a saudação de São Paulo, o tom que São Paulo usa nesta carta aqui, é muito enérgico, é muito duro, diferente de outras cartas em que São Paulo tem uma saudação diferente de outras, como dos Efésios, que hoje escutamos na leitura da festa do apóstolo São Mateus. Entenderam? Pronto. E aí nós vamos aprofundando. Ok? Outra coisa importante dentro da carta de São Paulo, que vocês já disseram, é uma carta breve. Pode anotarem aí. É uma carta breve, diferente de outras cartas, como por exemplo, carta de São Paulo aos Coríntios. Quantas cartas nós temos de São Paulo aos Coríntios? 2. É diferente também da carta, do escrito de Romanos, que é muito longa. Nós percebemos isso. É breve, contudo, um conteúdo que é profundo. Que aí nós vamos ver amanhã e durante os outros dias os principais temas que São Paulo procura aprofundar. Um deles é o que está exatamente neste livrinho, o tema. Qual é o tema? O Evangelho de Jesus Cristo crucificado. É um tema que São Paulo utiliza muito e utilizou na sua pregação. Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado. Outra importância que São Paulo dá dentro desse conteúdo, olha aí, terceira característica importante que já estou dando essa carta. O conteúdo, a importância da adesão que eu devo dar a quem? A quem? A Jesus. A minha adesão. O que é adesão? Eu devo aderir na minha vida à pessoa de quem? De Jesus. O conteúdo dessa carta, por isso a vocês, é breve, né? Mas São Paulo vai dizer, depois nós vamos perceber isso. Como é que vocês andam em relação à adesão à pessoa a Jesus Cristo? Isso está relacionado a quê? Aonde é, qual o sacramento na igreja que nós devemos aderir à pessoa de Jesus Cristo?
no batismo. O batismo é a porta de entrada na igreja. Do batismo que a gente começa então a entender que nós devemos aderir à pessoa de Jesus. Não é? Por isso que quem aceita na sua vida a pessoa de Cristo, adere à sua proposta, já não é mais qualquer pessoa, é uma nova criatura. Já não sou eu que vivo, é Cristo. E onde é que está esta frase? Está aqui na carta aos Gálatas. Quer que eu mostre a vocês? Capítulo 2, versículo 20. Pode olhar aí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos ver? Será que está certo, padre? Olha aí. O que é que diz aí? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em... Olha aí. É não? É. Viu quando nós fazemos uma experiência com a palavra nos leva ao próprio Deus, ao próprio Jesus, nos leva a pedir o batismo. Vocês lembram daquela passagem dos Atos dos Apóstolos, daquele etíope com Filipe, que ele diz assim, que estava lendo a passagem, ele não compreendia. Vou pegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Pegue aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Olha como é importante e necessário a experiência, o contato com a palavra de Deus. Encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Vou só ler, tá bom? O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta. Isso. Vocês podem falar que às vezes eu pergunto, eu sou um pouco surdo. Eu tomei hoje a vacina e ela está prejudicando aqui a minha... Estou brincando, viu?
Disse então o Espírito, olha aí, disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-se da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explica? Se ninguém me explica. Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da Escritura que lia era a seguinte: como a ovelha foi levada ao matadouro, e como o cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele está falando de Jesus Cristo crucificado. E aqui Filipe está falando, anunciando a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja o quê? E mandou parar a carruagem. Desceram então a água. Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Marque isso aí, risque isso aí, é importante para nós, porque muitas vezes o que é que falta em nós é prosseguir a nossa jornada com alegria. Qual é a característica do Espírito Santo em nós? Produzir a alegria. Voltamos para a nossa carta aos Gálatas. Entenderam? Outra característica importante da carta aos Gálatas. Nós estamos apresentando a carta, tá bom? Vamos lá. Coloca aí. Qual o objetivo desta carta? Qual o objetivo? O objetivo desta carta era exatamente superar uma crise que era provocada, olha aqui bem para mim, era uma crise provocada nas comunidades da Galácia, que era provocada as comunidades da Galácia, tá? Pelos seguidores de Jesus de uma cultura judaica. Bom? Então, houve uma crise provocada nessa comunidade dos Gálatas, estamos aqui na comunidade da Sagrada Família, e houve uma crise. Mas por quem foi provocada esta crise? Ora, essa crise foi provocada por pessoas da própria comunidade, pelos seguidores de Jesus. De qual cultura? Da cultura judaica, chamados, como se chamava esses homens?
judaizantes, coloque o nome aí. Judaizantes. Esse judaizantes foi quem armou toda essa confusão. Judaizantes. Eles criaram uma crise lá dentro da comunidade. Tudo estava em perfeita ordem, em harmonia. Paulo tinha pregado, mas esses seguidores que tinham aceitado a pregação de Paulo, dentro da comunidade, eles começaram a gerar esse tumulto. E como era o nome deste grupo? Chamava-se judaizantes. Mas o que é que este grupo queria? Aí vocês podem anotar aí. Eu vou dizer para vocês o que é que eles queriam. Este grupo exigia, é uma mudança de palavra, queria que esses que vieram do judaísmo fossem circuncidados, começassem a viver a lei antiga. Eles exigiam a circuncisão e a prática da lei mosaica e das normas alimentares. Eles exigiam que as pessoas que estavam vindo, se convertendo, vivessem a lei mosaica e fossem circuncidados. E Paulo disse: não há necessidade. Entenderam? Paulo disse: não há mais necessidade. Porque quem já aderiu à pessoa de Cristo não precisa mais o que? Fazer a circuncisão. Quem já aderiu à pessoa de Cristo não precisa mais das normas alimentares, não precisa fazer circuncisão, não precisa. Gente, para nós às vezes isso pode ser assim, não, mas isso é tranquilo, mas não, isso gerou uma confusão, porque aqueles que eram judaicos, olha, eles tinham sido já circuncidados, aí receberam adesão a Cristo. Eles já não estavam circuncidados? Ok. Mas aqueles agora que estavam se convertendo, que aderiram à pessoa de Jesus, olha aqui bem para mim, que não foram ainda circuncidados, que estavam abraçando a fé em Cristo, não estavam sendo aceitos na comunidade. Imaginam, estão todos vocês aqui, aí, circuncidados e não circuncidados. Como é que os que não foram circuncidados vão se sentir? Menosprezados, excluídos. Isso gerou uma confusão, gerou um tumulto.
fora outras coisas. Por isso que, andando mais um pouco à frente, pegando a própria Bíblia, vamos lá, carta de São Paulo, vamos pegar, vamos ler agora, primeiro capítulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. O que é que São Paulo quer dizer isso? Que abandoneis. Porque na primeira viagem, olhe bem aqui para mim, que São Paulo faz, eles estavam entusiastas. Vamos respirar? São Paulo então prega. Aí volta. Quando São Paulo, quando sai, o que acontece? Eles então se deixam levar por tantas e tantas outras coisas. Por isso São Paulo diz: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele de quem vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro. Olha aí, São Paulo diz: não há outro evangelho, só há um evangelho. Mas alguns que vos estão o quê? Alguns que estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Olha aí, é o que eu falei para vocês, entenderam? Alguns estão querendo corromper, confundir. Esses aí, que são os judaizantes. Então, dentro disso aí, segurando aqui, coloque outra característica, vocês estão entendendo? Outra característica para vocês entenderem. Então, o que é que Paulo vai dizer diante disso aqui? Olha, outros querem corromper o evangelho de Jesus Cristo. São Paulo quer dizer o seguinte: os gentios, coloque aí, os gentios são aqueles que estão vindo, entrando na fé, estão aceitando a fé em Jesus. Os gentios não precisam circuncidar. São Paulo quer dizer isso. Os gentios não precisam circuncidar, nem obedecer aos mandamentos exigidos por quem? Como é o nome daquele grupo que eu falei para vocês? Judaizantes.
grupo chamado judaizantes. Judaizantes. Padre, quem são os judaizantes? Os judaizantes, coloque aí, que é exatamente esse aí que São Paulo vem dizer assim, que atacavam. São aqueles que atacavam a prática pastoral de São Paulo. Resumindo, eram aqueles que atacavam a prática pastoral de São Paulo. E onde é que estavam esses? Estavam aonde? Dentro da comunidade. E esses queriam o que? Eu acabei de dizer para vocês. O que eles queriam? Foi o que eu mandei vocês escrever agora. Eles queriam que os gentios que estavam entrando na comunidade se o quê? Circuncidassem e vivessem as leis, os decretos direitinho. E eles atacavam São Paulo, dizendo que São Paulo pregava outro evangelho que não era o evangelho de... Por quê? Porque São Paulo não tinha visto Jesus. Olha o gesto que eu vou fazer, estou sendo bem didático, hein? São Paulo não tinha conhecido Jesus, numa linguagem, não tinha conhecido Jesus, e não tinha conhecido aqueles que tinham conhecido quem? Por isso o evangelho que ele estava pregando era o quê? Outro. Era o quê? Outro. Entenderam? Outro. Então São Paulo não tinha conhecido ocularmente. A quem? A quem? Entenderam? É como se vocês chegassem aqui para mim e dissessem assim: mas com que autoridade, Padre Fábio, você está presidindo essa Santa Missa? Porque eu só posso presidir. O padre não celebra, o padre preside. Eu só posso presidir a Santa Missa se eu fui ordenado pela a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Ordenado. Se a igreja me deu a ordem para presidir tal celebração. É sério as coisas. Por isso que São Paulo vai lutar contra isso. Olha aí. Estão entendendo até agora? Por favor, me dê um feedback. Mais um pouquinho? Aí você já está dando um passo adiante. É o que está no capítulo seguinte. Tá bom? É o que vai acontecer depois disso aí. Tá bom? Vamos caminhar. Estamos na introdução ainda. É isso que vai acontecer. Vamos lá?
Tranquilo até aqui? Vamos nós. Então, diante desse cenário aí que acontece, São Paulo, então, o que vai acontecer na sua carta? Ele vai nos ajudar, olha aí que bonita a carta de São Paulo. Ele vai nos ajudar nessa carta aos Gálatas a meditar. Essa é a palavra que eu quero que vocês coloquem. A carta de São Paulo, além dessa crise toda, ela nos ajuda a meditar sobre o seguimento de Jesus. Coloque isso aí. O objetivo da carta de São Paulo é nos ajudar a meditar sobre o seguimento de Jesus. Como anda o nosso seguimento em relação a Jesus Cristo? Viu? Isso é sério. Ajuda a meditar como anda o nosso seguimento em relação a Jesus Cristo. Segundo, depois, nos ajuda a refletir e a meditar também como anda a nossa vida em relação à experiência do Messias. Em relação à experiência do Messias. Ainda em relação aos judaizantes, eu disse para vocês que os judaizantes, eles atacaram a prática pastoral de São Paulo. Outra coisa que eles estavam fazendo nessa comunidade, eles estavam transformando a liberdade cristã em libertinagem. Para vocês entenderem, olha aí, linguagem bem tranquila, como entende. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Os judaizantes estavam fazendo isso. Tomando esse livrinho aqui que vocês têm em mãos, esse livrinho aqui, ele é bem didático. Eu vou dizer, então, tomando dele, que a gente pode utilizar dele, sim. Na página 11, página 11 dele. Página 11. Página 11, aí tem dizendo, entendendo a carta aos Gálatas, não é isso? Aí diz no segundo parágrafo, por volta do ano o quê? Que foi escrito, né? 53, 54, as comunidades gálatas entraram em crise. Então, qual foi o ano mais ou menos que essas comunidades entraram em crise? Aí diz, pelo ano 53 e 54. Foi um período que essas comunidades começaram então a serem invadidas por essas crises, foram enfeitiçadas, as pessoas dizem, né? Enfeitiçadas por esses judaizantes. Tem gente que deixa se enfeitar, né? Se levar. É o que a gente pode
tirar daí. E aí fala exatamente o que eu disse antes para vocês. Virando a página 12, na página 12, diz exatamente o que era também esse grupo judaizante. O que é que diz aí? Era um grupo radical. Na página 12. Era um grupo radical. Tentou impor aos convertidos gálatas a circuncisão, o sinal da aliança de Deus com Javé, como meio de alcançar a salvação, e atacou o evangelho e a prática pastoral de Paulo. O segundo parágrafo diz assim: no dizer de Paulo, o grupo judaizante radical, é muito importante esse segundo parágrafo aí na página 12. O grupo judaizante radical anunciou outro evangelho, baseado na justiça pela observância de quê? Da lei. Olha aí, ele dizia assim: olha, se vocês não observarem a lei, vocês estão vivendo em outra comunidade. Olha que confusão. São Paulo vem, prega o evangelho de Jesus Cristo crucificado. Os judaizantes dizem assim: não, vocês precisam voltar a observar de novo a lei. Olha a confusão. É como se terminássemos aqui, aí vocês vão para casa, chega na sua casa e tem um monte de gente, começa a usar de feitiçarias, bruxarias. Como é que fica a sua cabeça? Isso foi enfrentado por São Paulo. Por isso que quando São Paulo escreve, aí tem um segundo momento que São Paulo já estava bem doente, diz os escritores aí que estudam São Paulo. E muitos dizem que estava enfermo, já estava bem debilitado. No segundo momento, que ele chama a atenção. Por isso que diga a carta, o tom da carta de São Paulo é um tom bem... Nós vamos começar a continuar aqui lendo. Vamos lá. Tomando carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas foi por revelação de... Pronto, aí vem a resposta. Chama a tua esposa aí. Ele diz: foi por revelação de Jesus Cristo que eu recebi. Não é por homem que eu recebi, foi por revelação de Jesus Cristo. Ouvistes certamente da minha conduta outrora no judaísmo. Olha aí, São Paulo vai falar: vocês ouviram outrora como eu era. Vocês ouviram outrora como eu era, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me do zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco.
Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para a visitar-me com Quefas. Quem é Quefas? Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quefas. Tendo pregado pelo menos 7 anos, né? Após 3 anos subi a Jerusalém e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus, que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Sicília, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificam a Deus. Olha aí. Então, nós percebemos a força que tem aqui São Paulo, mas nós sabemos como uma pregação de cunho maléfico pode desentoar, acabar com toda uma pregação baseada, fundada, bem feita. São Paulo, depois de toda uma missão, chega um grupo dentro da própria comunidade, desvirtua todo o evangelho. Sim. Isso. Depois da experiência da revelação, aqui ele fala, depois da revelação que ele teve com Cristo, depois da experiência, ele fala até aqui, de Damasco. Bom? Continuando aqui no livrinho, na página 12, por isso que ele vai falar, página 12, segundo parágrafo. Está aqui, ó. O grupo desvirtua o evangelho baseado na justiça que vem da fé, no amor e na graça de Jesus crucificado. Isso aqui é importante. São Paulo sempre pregou um evangelho baseado aonde? Na justiça que vem da fé, no amor e na graça de Jesus crucificado. Página 12, segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo da página 12 é importante. Mas os judaizantes, eles desvirtuam tudo isso. A discriminação, a desigualdade, a marginalização das pessoas são intoleráveis para a verdade do evangelho. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. São Paulo não descansa quando vê que a comunidade está sendo desvirtuada, ele não se cansa. Estão querendo desvirtuar a comunidade. Por isso que ele diz, capítulo 3, olha aí, capítulo 3, versículo 28. Capítulo 3, versículo 28.
capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Então, São Paulo, ele tira toda a questão de discriminação. Tá bom? Para a gente fechar esse momento de hoje, só com Filipenses, olha aí, Filipenses capítulo 3, de 8 a 9. Quem era Paulo? Quem é Paulo? Aí vocês vão ter um resumo. Quem é Paulo? Filipenses 3, de 8 a 9. Filipenses capítulo 3, de 8 a 9. Tudo considero como perda diante do bem superior. Tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela que pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Para conhecê-lo, conhecedor, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Aqui nós temos uma definição, quem é um pouco é Paulo. Tudo considero como esterco. Não sei qual é a palavra que tem na Bíblia, a tradução de vocês. Aqui, a tradução da minha Jerusalém ele diz, é esterco. Muitas Bíblias de vocês são, mas ele é essa palavra que diz. Então, São Paulo, na página 13 desse livrinho aqui, traz muito bem como ele faz toda a sua biografia. Tá bom? A comunidade dos Gálatas, ela era feita de pobres escravos, tá? Era uma comunidade feita de pobres escravos. Amanhã nós vamos terminar um pouco esse final de introdução. Acho que hoje o texto deu para a gente caminhar um pouco. É uma carta muito bonita, tá? Traz emoções nessa carta, porque São Paulo, ele quer deixar uma experiência muito bonita. Para concluir esse momento, eu só queria dizer para vocês, na carta aqui aos Gálatas, o que está, um dos grandes objetivos dessa carta também, é o que está no capítulo 4, e isso eu quero que vocês marquem para vocês rezarem hoje antes de dormir. Por favor, reze antes de dormir. Capítulo 4, versículo 19. Vocês rezem esse texto hoje antes de dormir. Aqui é a parte espiritual. É o ramalhete espiritual.
capítulo 4, versículo 19. O que é que diz? Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Risque essa parte aí, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que significa até que Cristo seja formado em vós? Aí vou citar aqui São Bernardo de Claraval. Até que Cristo seja formado em nós, diz São Bernardo de Claraval. Significa que Cristo, que segundo São Bernardo, haja o nascimento de Deus na nossa alma. Esse é um comentário que São Bernardo de Claraval faz. Ele diz: formar Cristo em vós, segundo São Bernardo, é isso. É preciso que haja o nascimento de Deus na nossa alma. Que rezemos hoje à noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Muito obrigado. Até amanhã, com a graça de Deus.